Bom, olá a todos, continuando aqui nossa sériezinha. Agora vamos falar um pouco da paixão de Cristo, né? Continuando na sequência cronológica, narrando os eventos, né, que levaram à prisão e julgamento de Jesus. Nesse vídeo vamos começar um pouco vendo alguns detalhes do julgamento de Jesus perante o Sinédrio. Lembrando que esse vídeo também é recomendado para cristãos, até porque são alguns pontos interessantes. Vocês vão ter até mais informações e vão também poder, quem sabe, eliminar alguns equívocos. Eu recomendaria aos cristãos eliminar o Evangelho de João, porque ele não bate em nada com os outros relatos dos evangelhos. Mas aí vai de cada um, ok? Vamos começar. Para quem Jesus foi levado? Quem que era o sumo sacerdote da época? Marcos, que é o relato mais antigo, ele não menciona quem era o sumo sacerdote. Que nem eu falei no primeiro vídeo dessa série, Marcos não parece que está escrevendo uma obra histórica. Ele parece que está escrevendo só uma ficção, porque Marcos não situa muitas coisas. Que nem a história do Yeshua Ben Pandilha, sabe quando você só situa um nome, que nem Herodes, alguma coisa assim, e joga no ar? É só uma ficção. Tudo bem. Já Mateus, que vem o evangelho seguinte na ordem cronológica, ele já identifica o sumo sacerdote como Caifás. Tudo bem. Inclusive é comumente, né? Todo mundo entende como Caifás. Lucas também não identificou o sumo sacerdote. Por quê? Nós não sabemos. Mas em alguns capítulos anteriores, no capítulo 3, versículo 2, Lucas tinha mencionado que Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Não existe isso, haver dois sumos sacerdotes, mas eu vou mostrar uma explicação plausível para isso daqui, tá? E segundo João, Anás era o sumo sacerdote e era o sogro de Caifás. Então o sumo sacerdote daquele ano era Anás. Então os dois que identificam Mateus e João, eles identificam diferente. Mateus fala que Jesus foi conduzido à casa do sumo sacerdote Caifás, e João diz que conduziram primeiramente Anás, por ser sogro de Caifás e que era o sumo sacerdote daquele ano. O livro de Atos já também menciona que o sumo sacerdote naquela época era Anás, o sumo sacerdote. Então, já coincidiria mais com João, ficaria um pouco mais distante de Mateus. E João também tinha mencionado em outro capítulo, João 18 e 24, que Anás tinha mandado Jesus para o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Aí já voltou para Caifás. Ué, quem que era o sacerdote daquele ano, o sumo sacerdote? Era Anás ou era Caifás? O historiador judeu Flávio Joséfo diz que Caifás tornou-se sumo sacerdote por volta do ano 18, nomeado por Valério Grato, e que ele foi deposto por Vitélio em torno do ano 36. Esse aqui é Caifás, tá no livro Antiguidades Judaicas. E estava casado com a filha de Anás, por isso que Anás era sogro de Caifás. Também, segundo José, Anás havia sido sumo sacerdote entre o ano 6 e o ano 15. Então, o sumo sacerdote da época seria Caifás e não Anás. Tem até uma listinha aqui que eu peguei do Wikipedia, que eles mostram. Anás, depois teve Ismael ben Fabos, Eleazar ben Ananos, Shimon ben Simitos, e Caifás teria sido um sumo sacerdote até o ano 36. Então, se fosse esse o período que Jesus foi crucificado, seria Caifás. Anás ocupou o posto de sumo sacerdote por cerca de 9 anos. Ele foi nomeado aproximadamente no ano 6 por Quirino e foi deposto em 15 por Valério Grato. E durante esse período, Anás foi uma figura extremamente influente na Judéia. Como não tem uma explicação plausível para isso, eu vou mostrar aqui rapidinho só uma explicação cristã. Aí vocês veem se vocês aceitam ou não, aí vai de vocês, entendeu? Aqui diz que o mesmo Lucas insiste em identificar Anás como sumo sacerdote um tempo depois, lá no livro de Atos. Atos 4, versículo 5. Lucas menciona Anás como sumo sacerdote por relatar a situação real da religião judaica do primeiro século. Anás tinha sido deposto pelos romanos no ano 15, por Vitélio, ali, que eu falei, Valério Grato, perdão, aqui. Mas os judeus o consideravam o sumo sacerdócio um ofício vitalício. Embora Caifás fosse o sumo sacerdote oficial, Anás ainda era visto pelos judeus como um sumo sacerdote legítimo. Ele só não era mais encarregado pelas atividades especiais do dia da expiação. A influência de Anás fica evidente diante do fato de que 5 dos seus filhos foram sumos sacerdotes, além do seu genro Caifás. Então essa é a explicação cristã. Faz um certo sentido, então aí vai de cada um. Se vocês acham que faz sentido, então, o sumo sacerdote ser Caifás e Anás ser mencionado aqui por João e também por Lucas, era só por uma questão de influência, porque ele foi deposto pelos romanos, então aí vai de cada um, ok? Pelo menos seria uma explicação até mais ou menos plausível.
Agora o julgamento de Jesus perante o Sinédrio. O julgamento de Jesus é atípico, pois ele se passa na véspera da Páscoa. E o Sinédrio jamais se reuniria para julgar alguém nessa data, sendo a Páscoa uma festa muito importante para os judeus. A véspera da Páscoa era o dia de preparação, de se preparar tudo para celebrar a Páscoa. Por isso que João menciona esse detalhe, que o Sinédrio não se reunia na Páscoa, e anula todo o julgamento feito pelos evangelistas anteriores. Vamos ver aqui na tabelinha, ó. Segundo João, ó, eu vou ler aqui para vocês. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Vocês entenderam o que João está dizendo aqui? Ele está dizendo que eles chegaram a levar Jesus para a casa de Caifás, mas eles não entraram em audiência. Não teve audiência nenhuma, segundo João, porque era a véspera de Páscoa e eles não podiam se contaminar. Isso faz sentido, Ronaldo? Faz, exatamente. O Sinédrio não se reuniria na época da Páscoa, porque é uma festa importante, era o dia de preparação. Correto. Então, da onde que Marcos e Mateus tiraram que eles se reuniram, o Sinédrio se reuniu e julgou Jesus na véspera da Páscoa? Tanto que Lucas omite esse julgamento aqui, ó. E aí, como é que fica? Aliás, Lucas omite uma parte, perdão, eu vou mostrar aqui depois o restante. Porque segundo Marcos, que é o relato mais antigo, eles se reuniram e levaram Jesus e ele foi julgado. Olha lá, os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus. Mateus diz o mesmo. E aí, como é que fica? Quem que está certo? É João, que diz que o Sinédrio não se reuniu, porque realmente é verdade, o Sinédrio não se reuniria na véspera da Páscoa, ou é Mateus e Marcos que dizem que o Sinédrio se reuniu sim, mesmo violando a lei, e julgou Jesus na véspera de Páscoa? E aí? Tirem suas conclusões. Também é estranho quem teria testemunhado tal julgamento, para relatar para a gente, sendo que os apóstolos fugiram todos quando Jesus foi preso, teve até aquele jovem nu que Marcos menciona que seria um outro discípulo, e Pedro apenas seguiu Jesus de longe. Os evangelistas, a maioria menciona isso. Agora, se a gente for tomar a hipótese de que Pedro teria seguido e ouvido tudo, Pedro estava ali de longe, ele negou Jesus 3 vezes, ele foi lá e espiou o julgamento, Ronaldo. Correto. Então, seu testemunho deveria ser igual nos relatos seguintes, pois ele seria, então, a única fonte, porque ele foi lá, testemunhou e viu. Não está correto? Então, por que aqui eles diferem aqui no relato? Por que João nem diz que eles chegaram a entrar em audiência e Mateus e Marcos diferem, se as duas fontes fossem o testemunho de Pedro? E aí, como é que fica? Segundo Marcos, algumas pessoas testemunharam falsamente. Mateus dá uma corrigida e diz que foram 2 testemunhas. Por quê? Porque naquela época, aí, lembrando que Mateus é o evangelho mais judaico, o Sinédrio, quando ia julgar alguém, ele exigia 2 testemunhas. Daí que vem essa expressão que você vê lá no Apocalipse, em outros livros da Bíblia, 2 testemunhas. Só que um julgamento durava aproximadamente 40 dias, segundo as fontes que nós temos, como o julgamento lá do Ben-Estad, Ben Yosef, etc. Os julgamentos do Talmud. Então Mateus dá uma corrigida aqui no que Marcos falou, porque provavelmente ele não foi testemunha e também não viu, e ele corrigiu o termo testemunhas para 2 testemunhas. Tudo bem. Só que tem mais um detalhe aqui também. As testemunhas falavam falsamente contra Jesus, dizendo que Jesus disse: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, em 3 dias edificarei outro. Segundo Mateus, ele disse: eu posso derrubar o templo e reedificá-lo em 3 dias. E essas testemunhas estavam testemunhando falsamente aqui, ó, segundo Mateus, eram testemunhas falsas. Só que tem um problema, isso não era um falso testemunho. Jesus disse exatamente isso. Aqui, ó. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal você nos mostra para fazer isso? E Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, derrubai, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 40 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Aí depois aqui tem um versículo que diz que Jesus fala que era o templo do corpo dele, que ele estava se referindo, mas isso aí com certeza é uma adição, uma correção dos pais da igreja, tá? Quando eu chegar na patrística, talvez eu mostre isso daí para vocês. Mas enfim, o fato é que aqui no contexto ele está falando sim do templo de Jerusalém, e ele diz claramente aos judeus, quando eles pedem um sinal: ó, derruba esse templo aí, em 3 dias eu levanto ele de novo. Só que quando você chega aqui no julgamento de Marcos e Mateus, que não foram testemunha do julgamento, as testemunhas estavam dizendo que Jesus disse isso, mas elas estavam dizendo falsamente. Então, se isso era um falso testemunho, então o evangelho de João é um falso evangelho, porque João testifica disso. E aí, como é que fica? Será que teve realmente esse julgamento aqui no Sinédrio, como
Mateus e Marcos dizem, aí vocês tirem suas conclusões. Eu acho que aqui nesse ponto João está mais certo, porque o Sinédrio não se reuniria na Páscoa, e isso aqui ninguém viu essas palavras, ninguém estava lá testemunhando, e mesmo aqui o que supostamente chegou para nós hoje, se era um falso testemunho, como é que se explica que está aqui dentro do Evangelho esse falso testemunho? Então, fica aí. E por fim, só para encerrar esse vídeo, depois a gente continua no outro, nessa parte da paixão. Jesus era o Messias de Israel, segundo ele mesmo. Eu sou o Cristo, o Messias. Lembrando que o termo Cristo e Messias é a mesma coisa, tá? Deixa eu até escrever aqui, porque os textos eu estou usando da Ferreira de Almeida, senão vai vir gente se apegar nessa terminologia. Quando Jesus é indagado pelo sumo sacerdote se ele era o Messias, o Cristo, a cada evangelho a sua resposta é diferente. Primeiro ele diz que é sim o Messias, eu sou. Depois ele só insinua ser, dizendo, tu dizes, não sou eu que estou falando nada. Depois ele diz que não vale a pena responder, mas ele dá uma insinuada que sim. E por fim, a mesma pergunta, só que dessa vez foi por Pilatos, e não pelo Sinédrio, né, porque o Sinédrio não se reunia na véspera da Páscoa, já mudou o sujeito da frase, da historinha. E a resposta de Jesus, que tinha começado com eu sou, ela já muda completamente. Não, meu reino não é desse mundo. Sendo que aqui em Marcos, no primeiro evangelho, Jesus diz que é o Messias, ó. O sumo sacerdote pergunta para ele, ó, você é o Cristo, o bendito Filho de Deus? Ele fala, eu sou sim, eu sou. É Jesus afirmando. E ele ainda diz que ia ver o reino dele chegando naquela época. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus vindo sobre as nuvens. Então o sumo sacerdote ia ver que ele era o Messias e ia ver o reino dele chegando com todo o poder sobre a terra. Legal. Chega no segundo evangelho, como Jesus não foi rei em Israel, a perspectiva já vai mudando. Os evangelistas já vão se decepcionando um pouco mais. Aí quando o sumo sacerdote pergunta para Jesus, você é o Cristo? A resposta já muda. Ó. Aí você que está dizendo. Eu digo-vos, porém, você vai ver o Filho do Homem vindo com seu poder, o reino dele vai vir sobre a terra. Legal. Mateus manteve isso daqui dele vindo, só que ele já mudou um pouco a resposta. Ó, você que está dizendo que eu sou. Correto. Lembrando que, como eu falei, se ninguém testemunhou, cada um podia ter entendido qualquer coisa. Tudo bem. Vamos agora ao Evangelho de Lucas. Aí já não é mais o sumo sacerdote que pergunta, lhes perguntaram. Porque segundo Lucas tinha 2 sumos sacerdotes na época. Só segundo Lucas, ok? És tu o Cristo? Aí Jesus nem diz que é e nem diz que é a pessoa que diz. Ele já dá uma insinuada. Ó. Olha, se eu vos disser, você não vai acreditar em mim. Não crereis. E também se vos perguntar, vocês não vão me responder e nem me soltar. Quer dizer, ele já muda completamente. Ó. O que tinha começado lá com Marcos, ele afirmando, eu sou o Cristo. Aqui ele já muda completamente quando chega em Lucas. Aí ele fala, desde agora o Filho do Homem assentará à direita do poder de Deus. Lucas também dá uma mudada aqui nessa frase de Mateus e Marcos, dando a entender que o reino de Jesus não ia vir para a terra mais não. Por quê? Porque já tinha passado mais tempo, o reino não tinha chegado, da época que Lucas escreveu o seu evangelho, então ele já muda, o reino de Jesus já começa a ser no céu. O que começou aqui com Caifás, que ele ia ver o reino de Deus chegando na terra, quando chega em Lucas não, o Filho do Homem vai estar sentado à direita de Deus, já não vai ter mais nenhuma vinda do reino. E quando chega em João, isso aqui já não é nem no Sinédrio com o sumo sacerdote, isso aqui já é Pilatos que faz a mesma pergunta. Aí Pilatos pergunta, você é o rei do judeu ou os outros dizem isso de você? Aí Jesus já muda completamente a resposta. O meu reino não é desse mundo. Como que quer dizer? O meu reino não é daqui, se fosse daqui, mas agora o meu reino não é daqui. Porque se fosse daqui, meu pai mandaria anjos, não sei o que, etc e tal. Vocês notaram que como a cada evangelho vai destoando a resposta de Jesus? É porque quando João escreve, aproximadamente por volta do ano 90, já não tinha vindo o reino, já não tinha mais aquela esperança do reino de Jesus vinda do céu para a terra, então ele já muda um pouco a resposta. Aquilo que ele tinha falado para Caifás, você vai ver o meu reino vindo aqui com todo o poder e vindo sobre as nuvens do céu, já muda. Não, o meu reino não é mais desse mundo, o meu reino não é daqui. Vocês notaram? Isso tudo é por causa da evolução da história e a evolução dos evangelhos, ok? Então no próximo vídeo a gente vai continuar vendo aqui os pedacinhos do julgamento de Jesus. E aí vocês tirem suas conclusões. Por que João não menciona o julgamento lá no Sinédrio? E por que ele transforma as mesmas perguntas, só que com Pilatos? Porque esses 3 julgamentos aqui, ó, de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles são muito improváveis. Os judeus não se reuniam na véspera da Páscoa, como o próprio João menciona aqui, ó. E quem testemunhou isso aqui? Quem testemunhou o que Marcos, Mateus e Lucas estão falando aqui? E aí? Então, tirem aí suas conclusões, ok? Paz a todos.